Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes, ok? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as artes, como elas são expressões que dão capacidade do ser humano de imitar a natureza e de atribuí-las a ela um sentido para a sua existência, certo? Então a gente vai falar sobre a arte em si, ok? Vamos lá? Então, pessoal, as artes, de um modo geral, incluindo todo tipo de arte, seja ela a música, a dança, o cinema, o teatro, até as artes plásticas em si, como os desenhos, as pinturas, as esculturas, elas, de modo especial, elas vão se referir ao desenvolvimento de formas simbólicas a algo que vem sendo praticado pelos seres humanos desde a idade mais remota, certo? A arte e a história, elas vão estar intimamente entrelaçadas, certo? A história, ela é um conjunto de experiências sociais, de econômicas, culturais, que são atravessadas pelas artes e que existem em razão de uma grande demanda de grande sentido, né? Por um grande sentido e por a necessidade de compreender a nossa situação no mundo, certo? Então, o homem, por ser um ser histórico e, digamos, não meramente natural, certo? Ele vai se lançar como uma produção simbólica e as artes, elas vão ser a etapa mais complexa desse processo, certo? As técnicas empregadas na escultura, por exemplo, elas vão revelar a nossa capacidade de dar forma e significado a um material natural bruto, seja esse material, essa matéria, um pedaço de madeira, ou seja, um pedaço de mármore, ok? Já a pintura e o desenho, por sua vez, elas vão dar dimensões da nossa capacidade de imitar as coisas da natureza e as formas, sejam essas formas as mais variadas, ou seja elas mais reais ou até imaginárias, ok? Então, em cada época, as artes elas dão testemunho da evolução e das preocupações, dos pensamentos do gênero humano, certo? Um exemplo disso são as artes rupestres, certo? Que a gente viu, no caso, né, aulas passadas, as artes rupestres entre os povos pré-históricos, ok? E essas pinturas encontradas nas cavernas, elas podem revelar tantas coisas relacionadas aos seres humanos, tanto como rituais, ou até como cenas do cotidiano, como a gente pode ver, né, daquelas pessoas, até mesmo inquietações cosmológicas, aquelas que a gente pode observar a partir dos desenhos do Sol, das estrelas e de vários fenômenos astronômicos. O conhecimento das primeiras organizações sociais e da história, como no caso do Egito, que nós temos a arte Mesopotâmia, que depois se prolongou aí na Idade Média, com o início do Renascimento. No mesmo período também houve grande destaque à arte islâmica, certo? Que enriqueceu o cenário cultural e estavam ali numa tradição artística tanto da Europa quanto do Oriente Médio, certo? Na Idade Moderna, que as artes assumiram grande expressão na formação das escolas artísticas, desde o século XVII até o início do século XX. Essas escolas, essas vanguardas, foram se sucedendo e superando umas às outras, no caso das escolas barrocas, do classicismo, do romantismo, expressionismo, impressionismo, certo, pessoal? Então, essas propostas serviram de modelo para o século XX e ainda continuam servindo a arte mais moderna, nossa arte de hoje em dia, certo? Vanguardas mais recentes como o surrealismo, o cubismo, o dadaísmo foram surgindo aí a partir de todas as outras artes. Bom, pessoal, foi isso, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido, ok? Então, bons estudos para vocês, qualquer dúvida, já sabem, podem perguntar, certo? Não fiquem com dúvidas, qualquer coisa, só vocês direcioná-las a mim, certo? Então é isso, gente, bons estudos e até a próxima, ok? Tchau, tchau!